O pastor estava falando lá de Ezequiel 37. É interessante que Deus vai levar Ezequiel num vale de ossos secos. E é interessante que Deus mostra a realidade para Ezequiel. Deus vai lá e fala assim: você está vendo aqui? O que você está vendo? Ele diz: eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Isso quer dizer que Deus não pode mudar nenhuma realidade na terra, sem que primeiro você reconheça qual é a realidade que está acontecendo. Aí é interessante que o Criador de todas as coisas pergunta a Ezequiel: por um acaso, pode esses ossos reviver? Não parece algo estranho, né? Deus perguntando para o homem. O Ezequiel, esses ossos podem reviver? Essa realidade pode mudar? Aí Ezequiel devolve para Deus: Senhor, o Senhor que sabe. É o que nós fazemos, né? Existem realidades que precisam ser transformadas e a gente está jogando a responsabilidade para Deus. O Senhor que sabe. E às vezes isso até parece fé. Mas às vezes eu percebo que isso está mais relacionado à incredulidade do que fé. Ou seja, a gente dizendo: Deus, o Senhor que sabe. E a gente fala: o Senhor que sabe por quê? A maioria de nós estamos esperando uma ação dos céus. Que os céus façam alguma coisa. Só que os céus não agem, os céus reagem. Vou falar de novo. Os céus não agem, os céus reagem. Mateus 18 vai dizer assim: tudo que ligares na terra será desligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no... O que ligar na terra é ligado nos céus. O que é desligado na terra é desligado dos céus. Então escute, os céus está esperando uma ação da terra para reagir. Vou falar de novo. O céu está esperando um comando da terra para reagir. O problema é que a gente está esperando os céus reagir. Não, os céus agir não. Os céus querem reagir um comando da terra. Já parou para pensar por que a gente tem que orar? Quantos aqui acreditam que Deus já sabe de todas as coisas que nós precisamos? Diga amém. Nós já até falamos na oração: Senhor, Tu sabes tudo o que eu preciso, Senhor, não é? Se Deus sabe, por que a gente tem que falar? Por que a gente tem que verbalizar? Se Deus sabe. É que o céu está esperando um comando da terra. Escute, Deus não pode agir na terra, presta atenção nisso. Deus não pode agir na terra sem a autorização de alguém que possui a terra. Por isso que a Bíblia diz que os céus pertencem a Deus e a terra foi dada aos filhos dos homens. Então Deus não pode agir aqui se nós não autorizarmos. Parece loucura isso. Eu sei que para nós a gente acha: não, Deus pode fazer independente do... Não. Ele precisa de uma autorização para fazer. O único que entrou na terra sem autorização foi o diabo. Entrou através de um corpo de uma serpente. Sem autorização. Deus entrou no mundo num corpo de um homem. Para ter autorização na terra. Aí o profeta fala: Senhor, Tu que sabes, Senhor. Aí qual a resposta de Deus? Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero mudar isso aqui, mas estou esperando você profetizar. Estou esperando você verbalizar. Eu estou esperando você dar um comando na terra, para que os céus possam agir na terra. Deus está esperando alguém dizer alguma coisa. Olha o que diz a palavra de Deus: Deus não fará nada sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Por quê? Porque o profeta tem que verbalizar. E olha que coisa mais maluca, irmãos. Deus vai dizer assim a Ezequiel: fala
aos ossos. E dize aos ossos, ouvi a palavra do Senhor. Bom, já parou para pensar, falar com osso? Já imaginou Ezequiel botando a mão na cabeça da caveirinha? Dizendo assim, assim diz o Senhor. É que para ser profeta tem que ser maluco, irmãos. Para ser profeta é olhar para uma realidade e falar assim, olha, isso aqui não tem jeito. Mas porque eu vou abrir minha boca e profetizar, vai acontecer algo diferente e novo nessa realidade. Fala aos ossos e dize aos ossos, ouvi a palavra do Senhor. Escute, osso tem ouvido? Não. É porque quando eu falo com a realidade, na verdade eu estou falando aos céus. Não é o osso que ouve, é o mundo espiritual que recebe a palavra. E começa a agir na terra. Então eu quero que você entenda, você é profeta de Deus nessa terra. Você é o profeta da sua casa, você é o profeta da sua família, você é o profeta da sua empresa, você é o profeta da rua que você mora, você é o profeta da cidade onde você habita. Deus te levantou como profeta nesta geração. Você crê nisso? Amém? Mas não estou pregando ainda não, só estou conversando. Obrigado, pastor Valmir, essa família linda. A gente tem uma conexão tão gostosa, tão preciosa. E bom é estar aqui de novo. E eu pedi a Deus que palavra ministrar nessa noite. E Deus me direcionou numa palavra que, toda vez que eu estudo, que eu leio, ela queima no meu coração. E eu tenho certeza que Deus hoje vai ajustar muitas coisas na sua vida para aquilo que vai acontecer nos próximos meses. Você crê nisso? Abra a sua Bíblia. Uau! Vocês ficaram melhor que a gente. Estão melhor. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Aqui projeta os versículos. Êxodo 3, 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deixa esse versículo. E Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para tirar os israelitas do Egito? Esta pergunta, ela tem uma força maior do que a gente imagina. Ela é muito mais além daquilo que nós imaginamos. Moisés vai até a Deus e pergunta: quem sou eu para que vá falar com o faraó? Quando a gente lê esse texto, a gente logo imagina que Moisés se sentia muito pequeno diante de um rei como o faraó. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim que Moisés está dizendo assim: olha, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, como é que eu vou falar com alguém tão grande e poderoso? E eu quero que você entenda que a crise de Moisés não era achar que Faraó era muito importante, ele não saberia como falar, como se reportar, como comparecer diante de alguém tão importante. A crise dele não é essa. Nós precisamos lembrar que Moisés foi criado nos palácios de Faraó. Moisés sabia como era o protocolo para falar com um Faraó. Moisés sabia como era entrar na presença de Faraó, como era sair da presença de Faraó. Moisés sabia qual a linguagem usar com Faraó. Ele foi criado lá dentro. Ele conhecia toda a estrutura, ele conhecia todo o protocolo de como entrar na presença de um homem tão importante como o Faraó. Então, se Moisés não está em crise, ou melhor, se a crise dele não é porque ele se sentia incapaz de falar com o Faraó, eu entendo que a crise de Moisés era uma crise de identidade.
Moisés estava passando por uma crise de identidade. Por que eu cheguei a essa conclusão? Imagine que Moisés, ele nasce num momento muito difícil da casa dele, da família dele. Moisés vai nascer num tempo crítico, num tempo conturbado. Quando Moisés nasce, quando a mãe de Moisés fica grávida dele, havia um decreto que todo menino que nascesse deveria ser morto. Na verdade, a criança nascia recém-nascida e era jogada no rio, vivo. E ali o rio levava e se perdia. Agora para pensar comigo, Joquebede grávida. Imagina um dia assim que Joquebede sentiu que ela estava grávida. Só que tem um decreto. Um decreto que se nascer menino, vai morrer. Você acha que a mãe de Joquebede orava para ter um menino ou uma menina? E isso aconteceu num tempo que não tinha ultrassom. Não tinha agora esses exames que é feito, que descobre o sexo da criança. Não tinha. Não tinha o chá revelação, não tinha. Imagina como foram os 9 meses de gravidez de Joquebede. Você acha que foi uma gravidez bacana, legal, feliz? Você acha que o momento do parto foi aquele momento assim, não vejo a hora de nascer, não vejo a hora de chegar uma criança? Você acha que esses momentos de gravidez, de 9 meses de gravidez, imagina como foram esses momentos? Eu imagino a oração de Joquebede todos os dias. Eu imagino que ela falava: Deus, não deixa nascer uma menina, não deixa nascer um menino. Deus, faça com que seja uma menina. Deus, que venha uma menina, não pode ser menino, porque se for menino vai morrer. Imagina a dor, imagina a angústia, imagina a perturbação na alma desta mulher. Imagina os dias se aproximando de nascer um filho, de nascer uma criança, sem saber o que ia ser. Imagina os dias se aproximando. Com certeza, não foram iguais os dias que você esperava o seu filho nascer ou a sua filha nascer. Tenho certeza. Eu me lembro quando nasceu minha primeira filha, a alegria, a festa, a celebração, foi algo fora do comum. O momento de nascer uma criança é um dos momentos mais esperados de uma família. É um momento único, é um momento... Eu me lembro quando nasceu minha filha, minha primeira filha, que a médica chegou lá e mostrou, nasceu a nenê. Eu estava com uma prima minha, que foi ela que estava mais próxima para correr comigo para o hospital. E eu olhei a criança e eu falei, ela chamava André, vamos embora que eu preciso contar para todo mundo que nasceu minha filha. Ela falou, peraí, você não vai ver a Miriam? Eu falei, é verdade, tem que ver a esposa. Tamanha empolgação com o filho. Que é assim que a gente fica, não é? Eu chorava, eu queria contar para todo mundo que nasceu minha filha, eu queria mostrar uma foto para todo mundo. Agora imagina Joquebede começou a sentir as dores de parto. Agora imagina Moisés dentro do ventre. Você sabe que está comprovado pela ciência, pela medicina, pela psicologia, que uma criança, ela recebe toda a informação exterior. Rejeição, perturbação, guerra, briga, confusão. Ela recebe tudo dentro dela. A criança dentro recebe todas essas informações. Imagina, agora chegou a hora do parto. Você acha que foi um ambiente assim, de alegria? Ei, vai nascer, gente, chegou a hora de nascer. Ou foi assim, vai nascer. A gente não sabe o que é. Vamos ali, fazer um parto escondido ali, porque a gente não sabe o que é. Imagina ali Joquebede tendo as dores, nasceu a criança. Imagina a parteira olhar para ela e falar assim, é um menino. Será que teve festa? Será que teve alegria? Será que teve celebração? Será que teve um momento assim, nasceu um menino, vamos contar para todo mundo, vamos sair dando notícia para todo mundo. Psh, não
conta para ninguém. Não conta para ninguém. Essa foi a chegada de Moisés no mundo. Essa é a chegada que Moisés teve nesse mundo. Aí no capítulo 2 de Gênesis, versículo 1, põe aqui para mim, Gênesis 2, 1. Assim foram concluídos os... Êxodo 2:1. Êxodo 2:1, perdão. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Nasceu e foi escondido. Por 3 meses. Até que ela percebeu que não dava mais para esconder. Aqui eu quero liberar uma palavra para a sua vida, queridos. Talvez você viveu tempos na sua vida que você se sentiu como escondido. Talvez você viveu tempos na sua vida que não podia se manifestar, não sabia direito o que era, quem era, o porquê era. Mas ninguém pode esconder alguém que é nascido debaixo de um destino selado por Deus. Vou falar de novo. Ninguém pode esconder alguém que é nascido debaixo de um destino selado por Deus. E não interessa em que fase da vida você nasceu, não interessa em que tipo de família você nasceu, não interessa em que tipo de berço você nasceu, não interessa em que tipo de trauma você nasceu, não interessa em que tipo de circunstância você nasceu. O que eu quero dizer para você, que ninguém pode esconder alguém que tem um destino selado por Deus, que Deus preparou para ser alguém neste mundo e nessa história. Ninguém pode esconder. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: fique tranquilo, a sua hora vai chegar. Ninguém pode esconder alguém que Deus escolheu. Eu trouxe aqui comigo um discípulo. Fique em pé, Jonathan. Esse jovem morou debaixo da ponte. Teve uma vida, uma infância difícil e complicada. Mas um dia Deus falou: ninguém pode esconder, Jonas. Hoje é um engenheiro, empresário, dono de uma empresa. Deus te abençoe, filho. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: ei, na hora em que chegar a minha hora, ninguém vai poder me esconder, porque Deus já escreveu uma história para mim. Só quem crê recebe, se manifeste ao nível que você crê e recebe. Deus tem uma história escrita. Deus tem uma história escrita para você. Aí o texto vai dizer, próximo versículo: quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e vedou com betume, com piche, colocou o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Presta atenção. Não podia mais escondê-lo. A mãe vai lá e prepara um cesto, coloca Moisés dentro daquele cesto, e vai lá e coloca Moisés à margem do rio. Aonde? Diga, à margem do rio. Entre os juncos. Juncos é uma planta que dá na beira do rio. É uma planta que envolve toda a margem do rio. Então aquela história que contaram para a gente que Moisés foi colocado no cesto lá dentro do rio e a água, a correnteza foi levando e o jacaré tentando pegar, que isso é desenho animado. Ele foi colocado à margem. Agora imagina, nasceu num tempo difícil, complicado, e quando vai partir para o mundo é jogado à margem. Existem muitas pessoas que a sua confusão de identidade é porque se sentem à margem. Parece que estão à margem da sociedade, estão à margem da família. Parece que não foi inserido, não foi colocado. Mas eu quero pegar alguns detalhes do texto. Deixou o menino num cesto, junto, entre os juncos, à margem do rio.
Ele foi colocado lá, foi deixado lá, o destino que vai acontecer, ninguém sabe. Próximo versículo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam por onde as servas andavam? Pela margem. Aonde Moisés foi deixado? Na margem entre os juncos. A filha de Faraó está dentro do rio tomando banho. Está lá dentro do rio tomando banho. As servas estão à margem aonde Moisés foi colocado. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Presta atenção. Moisés está à margem do rio. As servas estão à margem do rio caminhando e não viram Moisés na margem. Não viram que Moisés estava dentro de um cesto, ali na margem. Mas a filha de Faraó, que está dentro do rio, viu Moisés na margem. Aqui eu quero que você entenda algo, queridos. Por que as servas de Faraó não viram Moisés, mas quem está distante no rio consegue ver? Aqui eu entendo, queridos, que quando Deus tem algo, quando Deus selou algo no nosso destino, Deus não vai permitir que quem não pode mudar o nosso destino nos veja. Às vezes a gente está falando assim, meu Deus do céu, por que ninguém me viu? Por que ninguém me deu uma oportunidade? Por que ninguém ainda olhou e me fez sair dessa situação? Ei, escute, existem situações que Deus não permitiu que você fosse visto, porque você não pode ser visto por aqueles que não podem mudar a sua história, o seu destino. Mas alguém que podia mudar a história de Moisés, viu ele na margem. E quem não podia mudar, não viu ele na margem. Então, se algo ainda não aconteceu na sua vida, se algo ainda na sua trajetória você acha que não foi visto, não foi reconhecido, se em algum momento da sua vida você está olhando para você dizendo assim, ninguém me vê, ninguém me impulsiona, ninguém me dá direção, é porque Deus está dizendo, escute, fique tranquilo. Eu não deixei com que gente que não pode mudar a sua história te veja. Mas na hora certa, alguém que vai mudar a tua história, o teu destino, vai te ver, vai te encontrar. Ainda que você esteja na margem, perto de pessoas caminhando de um lado para o outro, alguém uma hora vai ver você e vai dizer, ei, eu te encontrei, eu tenho agora uma oportunidade que vai mudar a sua história e o seu destino. Tem gente aqui que ainda este ano você vai ser achado. Ainda este ano a oportunidade vai te achar. O encontro certo vai te achar. A pessoa certa vai te ver. A pessoa certa vai te enxergar. A pessoa certa vai te dar direção e vai mudar todo o histórico da sua vida em nome de Jesus. E a palavra vai dizer, queridos, que a filha de Faraó encontra Moisés. Moisés é levado até a casa de sua mãe para ser amamentado. Moisés é colocado na casa da sua mãe para ser amamentado, ou seja, ele é devolvido ao início da sua história. Só que aonde ele é devolvido no início da história dele, ainda não pode mudar o destino dele. Ele vai ficar ali no período da amamentação. Então ele é nascido dentro de uma casa de hebreus. Ele é achado por uma egípcia. É devolvido a uma hebreia para que pudesse amamentá-lo. Por um tempo ele é criado dentro desse ambiente de hebreus. Mas há um momento que ele é desmamado. E na cultura judaica a criança podia ser desmamada até 5, 6 anos de idade. Isso quer dizer que ele viveu nesta casa, na casa dele ali, até 5, 6 anos. 5, 6 anos de idade é onde começa a ser criada, gerada a identidade de uma criança. Agora, quando a identidade dele começa a ser gerada, ele é devolvido aos palácios do Egito.
é criado dentro dos palácios do Egito, dentro da cultura dos egípcios. Ele é educado, ele é criado dentro desse ambiente de egípcios. Então ele não tem agora uma identidade firmada com a casa dele, que é a casa de uma hebreia. Ele não tem agora uma identidade correta no meio dos egípcios, porque ele não é um egípcio. Começa a entender a profundidade dessa pergunta de Moisés: quem sou eu? Eu sou um egípcio? Eu sou um hebreu? Quem sou eu? Quem de fato sou eu? E eu não sei se você sabe, mas a nossa identidade, ela é gerada, ela é formada dentro de um ambiente familiar correto, sem traumas, sem feridas, sem circunstâncias que nos roubam desse ambiente familiar. E quando nós somos roubados, quando nós somos tirados desse ambiente familiar, nós somos prejudicados na nossa identidade. Nós somos danificados na nossa identidade. A palavra de Deus conta a história. Nós vimos no carro comentando sobre a história de José. José do Egito passou por tudo que ele passou. E quando a gente vê a história de José lá no Egito, dando tudo certo, a gente acha que José tá legal, tá abençoado, tá resolvido. E eu mostro para você, querido, no contexto da história de José, que ele era um homem de sucesso, mas mal resolvido na sua identidade. Olha o que diz lá em Gênesis 41, versículo 50. Gênesis 41, 50. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Próximo. O primeiro, José, deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e de toda a casa de meu pai. Olha o que José está dizendo. Esse aqui vai chamar Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa. Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Às vezes tem pregador que confunde isso, que José está dizendo. Sabe o que José está dizendo? Eu sou um homem tão sofrido que eu quero esquecer que existiu a casa de meu pai. Eu quero esquecer que a casa do meu pai existiu. Eu quero esquecer que aquele ambiente, Deus me abençoou aqui, e Deus me fez ser abençoado nessa terra. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero esquecer de todo o sofrimento que eu passei na casa de meu pai. Ei, José estava tendo sucesso, estava dando tudo certo, estava governando uma terra, mas dentro dele está dizendo assim: estou indo bem, mas quero esquecer que a casa do meu pai existiu. Olha o nome do próximo filho. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra aonde eu tenho sofrido. E uma outra tradução diz assim: Deus me fez esquecer. Deus me fez, ou melhor, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou próspero nessa terra. Deus me fez prosperar nessa terra, mas eu carrego uma aflição dentro de mim. E quando a gente não está curado, quando a gente não está resolvido com a gente mesmo, sabe o que nós fazemos? Nós depositamos toda a nossa crise existencial, toda a nossa crise de identidade na próxima geração. Nós colocamos em cima dos filhos e vamos repetindo circunstâncias, vamos repetindo traumas, vamos repetindo feridas, sabe por quê? Porque temos uma crise de identidade com a gente mesmo. José fez um plano de vingança, queridos. Fez os irmãos deixar um filho e voltar para casa sem um filho. Sabe o que ele está fazendo? O que vocês fizeram um dia comigo, lá no passado, vocês vão fazer com outro. Ele não estava bem resolvido. Tanto que existe um determinado momento que ele sai daquele ambiente e diz a palavra que ele chorou de uma forma tão amargurada. Ele deu um grito tão grande de amargura que todo o palácio ouviu.
Sabe o que é isso? Sucesso, governando, abençoado, próspero, mas mal resolvido com ele mesmo. Em crise com a sua própria identidade. Em crise com ele mesmo. Ei, sabe o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês nessa noite? Que não adianta dias proféticos, não adianta elaboração de planos, se você não estiver bem resolvido com você mesmo. Se você não passar por um processo de cura na sua identidade, se você não estiver bem resolvido e saber quem sou eu, quem sou eu. A Bíblia vai dizer, para não gastar tempo lendo os versículos, mas depois você vê o contexto, vai dizer que um dia Moisés fica sabendo que ele é um hebreu. Ele está claro para ele, e diz assim que ele vai e vê um dos seus irmãos, que é hebreu, sendo açoitado por um egípcio. Sendo açoitado por um egípcio, e quando ele vê esse irmão dele sendo açoitado por um egípcio, ele vai e mata um egípcio, e esconde o corpo. Aí o texto vai dizer que no outro dia, ele encontra outros 2 irmãos dele, hebreu, discutindo uma situação, e ele vai repreender os 2, e eles olham assim: escute, por um acaso você é juiz entre nós, você quer nos julgar? Ei, quando Moisés descobre que ele é um hebreu, ele vai tentar defender os seus irmãos hebreus, para ser aceito como irmão entre eles. Só que no outro dia, os irmãos que ele queria que o aceitasse, o denuncia, e entrega a todos o mal que ele fez a um egípcio. E sabe por que Moisés causou um mal no egípcio? Que quando Deus revela a ele, quando Deus manifesta a ele, que ele precisava fazer alguma coisa pelos seus irmãos, Deus queria levantar em Moisés um libertador, e não um justiceiro. Alô? Quando a gente tem uma crise de identidade, a gente pode confundir o nosso chamado, a gente pode confundir o propósito pelo qual Deus nos colocou em um devido lugar. Talvez você ainda não conseguiu alcançar sua família, talvez você ainda não conseguiu alcançar êxito na sua casa, talvez você não conseguiu alcançar êxito em algumas áreas da sua vida, porque você ainda não sabe quem é você. Você não é um justiceiro, você é o libertador de uma geração. Vou falar mais uma vez para ver se alguém pega isso. Você não é um justiceiro, você não é um complicado, você não é um falido, você não é um desesperado, você não é um desestruturado. Deus te escolheu nesta geração, Deus te chamou nesta casa, nessa família, para ser o libertador da sua casa e da sua geração. Agora, para complicar a situação de Moisés, agora ele sai foragido. Ele sai foragido do Egito. Agora presta atenção, ele não sabe se ele é egípcio, ele não sabe se ele é hebreu, ele nasceu nessa circunstância, e agora ele não sabe se ele é assassino foragido, ou se ele é um libertador. Eu não sei. Porque agora ele foge, ele sai como um foragido. Ele vai para o deserto, e lá no deserto, ele vai conhecer uma família. E essa família é uma família de sacerdote, porque a Bíblia vai dizer que Jetro, sacerdote Midian, e Jetro foi um oportunista, porque Jetro tinha filhas mulheres, e como tendo filhas mulheres, ele ainda não tinha uma garantia de dar sequência ao seu sacerdócio. Então quando ele fica sabendo o que Moisés fez por elas, ele fala assim: agora é a oportunidade de eu casar minha filha com alguém, e ele ser um sacerdote midian. Percebe que a coisa vai ficando pior cada vez mais? Agora ele é libertador, é assassino, é hebreu, é egípcio, ele é um sacerdote de Midian? Quem ele é? Quem é Moisés? Aí a Bíblia vai dizer, queridos, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, vai dizer assim: estava Moisés pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. Põe aqui para mim, 3:1, Êxodo 3:1. Êxodo 3:1.
Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Presta atenção. Quando a gente tem uma crise de identidade e Deus quer entrar na nossa vida, Ele quer entrar para corrigir nossa rota. Tem gente aqui que Deus vai corrigir sua rota. Vou falar de novo. Tem gente aqui que você talvez está vivendo um deserto e você não entendeu por que o do deserto. Muitas vezes Deus te leva para o deserto para corrigir sua identidade e sua rota. Para consertar algumas coisas que não estão bem resolvidas dentro de você. Ele vai lá e ele se torna o quê? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E ele vai pastorear ovelhas de seu sogro Jetro durante 40 anos. Deus está preparando Moisés para pastorear o seu povo durante 40 anos no deserto. Escute. Deserto para aqueles que estão selados pelo destino que Deus está preparando. Nunca vai ser para matar nem para você morrer, mas vai ser para te preparar para aquilo que Deus quer que você seja nesta geração. Talvez você não está entendendo a sua luta, talvez você não está entendendo a sua guerra, talvez você não está entendendo o seu problema, talvez você não está entendendo esse deserto, talvez você está falando, Deus, por que desse deserto? Deus está dizendo, ei, eu te levei para este lugar do deserto, porque eu quero mudar a sua identidade, eu quero transformar a tua identidade, eu quero te preparar para o novo ciclo que está vindo. Tem gente aqui que Deus está dizendo, e eu quero ser boca de Deus para profetizar para a tua vida. Deus está dizendo, eu vou preparar o teu novo ciclo. Esse deserto é uma preparação para o novo ciclo que está chegando na sua vida. É uma correção de rota, é uma correção de identidade, porque Deus te chamou para um plano e um propósito que Ele já estabeleceu nos céus. E ninguém pode mudar isso. Se você crê e recebe, se manifeste ao nível que você crê e recebe. Em nome de Jesus. Aí Moisés está lá pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Um dia levou para o outro lado do deserto. Chegou a Horebe, monte de Deus. Nada coincidência. Chegou em Horebe, monte de Deus. Chegou no lugar onde Deus vai falar com ele. Ei, esses dias, essa semana, este lugar é o seu Horebe. Vou falar de novo. Esses dias, esse lugar tem sido o seu Horebe, onde Deus vai mudar o seu destino, onde Deus vai mudar a sua história, onde Deus vai te entregar uma identidade limpa e clara, em nome do Senhor Jesus. Aí o texto vai continuar. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma sarça de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés está lá pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. De repente ele olha para uma sarça, a sarça está pegando fogo. Mas presta atenção, uma sarça pegar fogo no deserto é a coisa mais comum. Sarça é um arbusto seco. Eu já atravessei o deserto do Sinai. Eu já subi o Monte Sinai 2 vezes. É um arbusto seco, pastor. Não serve para nada. Não dá fruto, não tem sombra. E fica tão esturricado no alto verão. E o deserto do Sinai, no verão, passa de 50 graus. Isso quer dizer que a sarça entra em autocombustão sozinha. Só que ela entra em autocombustão, queima ali e em segundos acaba, porque não serve para nada. Não serve para nada. E ali tem um arbusto chamado sarça, e o anjo vem e o fogo entra na sarça. Aí diz assim, Moisés pensou, eu vou me aproximar para ver. Volta o versículo anterior. Tem uma tradução que diz assim, que ele olhou para a sarça, viu ela pegando fogo, depois diz assim, e olharei para lá e verei uma coisa maravilhosa. Tem uma tradução que vai dizer isso. Ele olhou, viu a sarça pegando fogo, voltou a cuidar das ovelhas, mas como ele percebe que a sarça continuava pegando fogo, não foi algo de segundos, diz assim, e virarei para lá e vou ver uma coisa maravilhosa. E qual era a coisa maravilhosa? É que a sarça pegava fogo e não se consumia. Essa era a coisa maravilhosa.
Agora escute, maravilhoso ou maravilhosa não era a sarça, era o fogo que ardia nela. Vou falar de novo. A coisa linda e maravilhosa não era a sarça, porque a sarça era um arbusto feio que não servia para nada. Agora presta atenção, aqui Deus começa um processo de cura da identidade de Moisés. Deus aqui começa um processo de cura, nesse encontro de Deus com Moisés, ele começa um processo de cura na vida de Moisés. Porque presta atenção, nós vemos na Bíblia Deus se manifestar, falando dos céus, o céu se abriu, e Deus falou, e Deus se manifesta de diversas formas na Bíblia. Mas nessa situação específica, Deus vai falar com Moisés através de uma sarça. O que é uma sarça? Um arbusto que não serve para nada. O que era essa sarça? Um arbusto insignificante. Sabe o que Deus está querendo dizer para Moisés? Moisés, você é como essa sarça, que se sentia insignificante, que achava que não tinha uma identidade, que achava que não prestava para nada, a não ser aqui ficar cuidando das ovelhas do meu sogro Jetro, e vou passar minha vida, o resto da minha vida fazendo isso. Aí Deus está dizendo assim, Moisés, escute, enquanto você é uma sarça, trabalhando para alguém ou sem destino, sem rumo, você é uma coisa. Mas quando o fogo vem sobre a sarça, uma coisa maravilhosa começa a acontecer com a sarça. Escute, o que Deus está querendo dizer para você. O que pode mudar o seu histórico, o que pode mudar o seu destino, o que pode mudar a tua identidade, é quando o fogo de Deus começa a cair sobre a sua vida, quando o fogo de Deus começa a se manifestar na sua vida, Ele vai consumindo, Ele vai transformando tudo aquilo que você pensava ser. Você achava que era uma sarça, você achava que não prestava para nada, você achava que não tinha sentido a sua vida, você achava que não tinha uma direção, um destino para a sua vida, mas Ele diz assim, olharei para lá e verei uma sarça, verei uma coisa maravilhosa. O que era essa coisa maravilhosa? Uma sarça que não servia para nada, estava ardendo em fogo. Olha aqui. Quando eu olho para quem eu era, e quando eu olho para aquilo que eu me transformei, eu era uma sarça que não servia para nada. Eu era uma sarça, um arbusto insignificante. Eu venho de uma família, queridos, muito pobre, muito pobre. Meu pai foi um alcoólatra. Minha família, a gente, quando eu tinha 7 anos de idade, a gente foi despejado, fomos jogados na rua. Meu pai não conseguia mais pagar aluguel. Fomos morar num barraco, madeira escorada para tudo quanto é lado. Fui criado na rua, tinha um chinelo para ir para a escola, andava mais descalço do que com alguma coisa no pé. Quem olhava para o Gilson, quando era um garoto, um adolescente, achava isso é uma sarça que não serve para nada. Mas um dia o fogo de Deus me pegou. Um dia eu tive um encontro com o fogo de Deus. Um dia Deus falou assim, olha, eu estou te escolhendo para ser alguém que vai marcar uma geração. E quando Deus falava comigo, quando Deus falava que eu ia marcar uma geração, quando Deus falava que eu ia pregar pela nação afora, que eu ia pregar em outras nações, que eu estaria ministrando em estádios, em ginásios, eu falava, Deus, eu. Mas um dia, queridos, com 12 anos de idade, eu tive um encontro com o fogo de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu nem sabia direito o que estava acontecendo comigo. Mas aquele dia Deus mudou a minha identidade. Aquele dia Deus mudou o meu histórico. Aquele dia Deus selou o meu destino. Eu nem sabia o que viria pela frente. Eu não imaginava o que viria pela frente. Quando eu comecei meu ministério, passando por lutas, passando por guerras, passando por necessidades. Eu me lembro uma vez que eu fui para o monte orar, e nós reunimos ali um grupo de pessoas para ir para o monte orar. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro nem para pôr gasolina, eu tinha um Fusca 71. Eu falei, não tem dinheiro nem para pôr gasolina. Fizemos vaquinha e colocamos gasolina assim, e era assim, um cheiro de gasolina para ir e voltar.
E eu me lembro que aquele dia eu saí de casa e minha esposa falou: Gil, as coisas estão acabando tudo aqui em casa. Eu estava desempregado, vivendo uma vida terrível, vendendo tudo dentro de casa, já estava anunciando o Fusca para vender. E eu me lembro que eu cheguei no monte ali, sabe aqueles dias que a gente vai orar, que a gente não tem força nem para orar? Só chora. Aquele dia não teve oração, aquele dia teve choro. Chorei na presença de Deus. Aquele dia eu falei: Senhor, eu não tenho nada para falar, não vou pedir nada. Deus, eu estou aqui. E eu lembro que quando eu acabei daquele momento de oração, que eu fiquei em pé, veio um profeta e falou: olha, Deus manda te entregar uma palavra. Eu falei: opa, a palavra que vai vir de Deus é dizendo que amanhã vai ter suprimento, que amanhã as portas vão se abrir. Olha, Deus manda te dizer que um dia você vai pregar nessa nação de ponta a ponta. Deus vai te levar de norte a sul, de leste a oeste. Eu vejo você atravessando os oceanos. Eu vejo você pregando em muitas nações, em muitos países. Aquele profeta entregou toda aquela palavra, Vinícius. E quando ele virou as costas, eu falei: Deus, eu queria saber se eu vou ter pão para comer amanhã. O Senhor está falando que eu vou viajar às nações? Essas são as nossas crises às vezes. Sabe, às vezes a gente não consegue cumprir o que Deus nos chamou para fazer dentro da igreja, porque a gente está muito mais relacionado às nossas crises, às nossas circunstâncias. Mas graças a Deus que Ele não se manifesta pelas nossas condições. Ele se manifesta por um plano e por um propósito que Ele tem na nossa vida, na minha história e na sua história. E aquele dia, eu ouvi todas aquelas palavras e eu falei: Deus, eu queria só ter comida amanhã. Deus, eu não sei nem o que vai ser da minha vida. Senhor, eu não sei nem o que vai acontecer comigo. Eu não sei. Como é que eu vou um dia viajar, Senhor? Eu não tenho gasolina para pôr no carro, no Fusquinha velho. Como é que eu vou viajar de avião? Nessa época eu nunca tinha entrado dentro de um avião, irmãos. E eu lembro que no outro dia eu saí para procurar emprego. E cheguei em casa, minha esposa falou: Gil, eu fiz o último resto de arroz. Amanhã não tem comida para a gente fazer. Eu entrei para o meu quarto. Comecei a clamar a Deus e falar: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, nessa época eu estava iniciando meu ministério, irmãos. Eu falei: Deus, quer saber de uma coisa? Eu acho que não fui chamado coisa nenhuma. Deus, eu acho que o Senhor se equivocou. Aquele dia o Senhor estava meio ocupado demais e me chamou sem querer. Diante de Deus, eu falava dessa forma com Deus. E eu me lembro que eu peguei a Bíblia e falei: Deus, me dá uma palavra. E quando eu abri a palavra em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E acabei de orar, irmãos, alguém bateu na porta da minha casa, não tinha campainha, a campainha era bater palma. E na hora que eu saí, um irmão chegou e falou assim: olha, eu estava em casa e Deus me falou para trazer uma oferta. Nessa época eu já estava iniciando, pastoreando a igreja. Eu falei: não, querido, oferta entrega na igreja, não recebo oferta em casa. Não, o senhor não entendeu, essa oferta não é para a igreja. Deus mandou dar para você. E na hora que ele foi embora, que eu peguei o envelope que abri, na época ainda tinha cheque, que eu abri o cheque e falei: não, acho que ele errou o valor, não é possível. Dava para fazer compra para uns 5, 6 meses. Sabe, quando a gente encontra a nossa identidade, Deus provê todas as coisas. Deus abre as portas onde nós nem imaginávamos que teria a porta. E o texto vai dizer, queridos, que Moisés viu ali a sarça ardendo, não se consumia. Ali era o fogo de Deus ardendo em Moisés. Deus corrigindo a identidade de Moisés. Deus tratando a identidade de Moisés. Quando Moisés chega diante de Deus, fala: Senhor, quem sou eu? Deus vai ter alguns passos importantes. Depois nós vamos ler no texto que Deus vai falar assim: Moisés, põe a mão no seu peito. Ele põe a mão no peito e na hora que ele tira a mão,
está cheia de lepra. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, teu coração está leproso, cheio de traumas, cheio de feridas, cheio de rejeição, cheio de mágoas, cheio de rancores. Eu tive essa experiência com Deus um dia, queridos, de entender que eu trazia tantas coisas ruins dentro de mim, por isso eu não podia romper e conquistar o que Deus tinha como plano e propósito para a minha vida. E Deus precisou tratar comigo, Deus precisou me curar, Deus precisou fazer eu confiar na identidade que Deus me deu. E eu comecei a entender, queridos, que quando Deus nos chama, Ele não muda só a nossa aparência, Deus muda a nossa identidade. A sua identidade não é falido. A sua identidade não é que não dá certo. A sua identidade não é que você não serve. Não, não. A sua identidade é que Deus te escolheu para ser libertador de uma geração. Deus te escolheu. E quando Deus escolhe, queridos, ninguém pode interromper. O texto vai dizer que ele olhou lá, versículo 3, põe o versículo 3. Moisés então pensou, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queimava. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Ele disse, aqui estou. E ele respondeu. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Aqui tem coisas, tem pelo menos duas chaves importantes. A gente poderia trazer outras, mas eu quero pelo menos frisar em duas coisas. Quando é que a gente tira o chinelo? Quando é que a gente tira o sapato? Quando é que a gente tira aquilo que está calçado? Eu não sei você, mas quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu tiro é o chinelo, é o tênis, é o sapato. Sabe o que Deus está dizendo, Moisés? Você vai entrar na minha presença, num lugar de descanso, num lugar de refrigério. Então tira a sandália dos teus pés, Moisés, e entra para o descanso de Deus. Ei, hoje Deus está dizendo assim, filho, filha, este tempo, essa semana profética é um refrigério de Deus para a sua vida. Tira a sandália dos teus pés e entra na minha presença, que eu vou falar com você, eu vou te dar segredos, eu vou te entregar chaves poderosas de direcionamento para os próximos meses. Mas às vezes a gente não consegue ouvir Deus, porque a gente não consegue tirar as sandálias. Ei, naquela época a sandália dos pés era um couro de carneiro, um couro de animal, era algo fininho. Não era um sapato de sola alta, não era um couro, não, era algo tão pequeno. O que Deus está dizendo aqui, queridos? Para a gente entrar na presença dEle e viver uma experiência de transformação na nossa identidade, nós vamos talvez ter que tirar coisas pequenas e simples da nossa vida. Coisas que a gente acha que não tem importância. Eu costumo dizer que existe um demônio do que tem. Sabe o que é demônio do que tem? Quando a gente fala, não, isso aqui, o que tem? Essa coisinha aqui que eu estou fazendo, o que tem? Isso é bobeira. Isso aqui, talvez é pequeno, talvez é até imperceptível, talvez é como uma sandália fininha, mas está te impedindo de entrar na presença de Deus. Ou seja, para viver uma experiência nova, de mudança, de transformação, nós vamos ter que muitas vezes tirar coisas mínimas, que a gente acha que eram tão sem importância, mas que estão nos impedindo de viver uma transformação e uma mudança de identidade. Quando Deus fala assim, Moisés, põe a mão no seu coração, e ele tira a mão leprosa, Deus está dizendo assim, está teu coração. Depois Deus fala assim, põe de novo, ele põe de novo. Na hora que ele tira, a mão está limpa. E não sei se você sabe, mas a sua mão expressa o seu coração. A sua mão expressa o seu coração.
Por isso que quando a gente vai ofertar, a oferta não nasce na mão, a oferta nasce no coração. A mão apenas revela o que já trazemos no coração. E hoje Deus está falando para você, o que é que você está precisando tirar para entrar na presença? Qual área da sua vida Deus está precisando restaurar? Talvez você já chegou numa idade, talvez você já tenha vivido tanto tempo e ainda tem crises de identidade, não sabe quem é você. Talvez você já poderia estar envolvido com algum ministério na igreja e não está envolvido ainda porque não sabe quem é você. Não sabe por que Deus te chamou. Deus falou assim: Moisés, vai lá e tira meu povo do Egito. Vai lá e volta como libertador. Imagina, queridos, ele saiu do Egito como um assassino. Imagina, saiu como assassino, voltar um tempo depois e falar: ei, Deus me mandou aqui. E agora eu sou libertador. Vim libertar o povo. Já parou para pensar o tamanho da responsabilidade? Já parou para pensar que alguém poderia olhar para ele e falar assim: se liga, né? Você saiu daqui foragido, cara. Você saiu daqui com um monte de BO nas costas e volta agora dizendo que você é. Mas assim é a história de Deus na nossa vida. Talvez você chegou aqui com um monte de BO nas costas. Talvez você um dia entrou por aquela porta com um monte de circunstâncias que você carregava na sua vida. Mas talvez nem você e nem as pessoas ainda entenderam que você não é mais quem você foi. Deus mudou a sua identidade. Deus mudou o seu histórico. Deus te chamou para ser libertador de uma geração. Depois você leia o restante da história. A gente poderia aqui navegar nessa história de Moisés. Mas o fato é que ele volta para o Egito. E se torna libertador de uma geração. E vai passar 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas, que não é dele. Todo o tempo de 40 anos pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, era preparando ele para pastorear as ovelhas, que era de Deus e não dele. De um povo que era de Deus e não era dele. E é algo tão tremendo, eu preciso falar pelo menos isso. Quando Moisés está lá no monte, recebendo as tábuas da lei, as leis, e o povo faz um bezerro de ouro lá embaixo. Deus vai falar assim: olha, deixa eu ver se Moisés está curado na identidade dele. Deixa eu ver se ele já sabe quem ele é. Aí Deus chega assim: Moisés, desce depressa, porque o povo depressa se corrompeu. Aí Deus vai dizer assim: porque o teu povo, Moisés, o teu povo que você tirou do Egito. Olha Deus testando Moisés. Aí Moisés fala assim: Senhor, o povo não é meu. E não fui eu que tirei eles do Egito. Sabe o que é isso? Convicção de identidade. Às vezes a gente não percebe os detalhes, mas era Deus testando. Deixa eu ver se ele está preparado mesmo para conduzir esse povo. Ei, o teu povo, que você tirou do Egito, eu vou consumir esse povo. Sabe o que Moisés fala? Senhor, o povo é teu. E quem tirou do Egito foi o Senhor. E se eles morrerem no deserto, o que vão falar do Senhor, não é de mim não. Tem que ter muita convicção de quem é, né? Tem que saber muito quem é. Senhor, eu sei quem eu sou. O Senhor corrigiu minha identidade. O povo é seu. Aí sabe o que Deus está dizendo? Não, Moisés, olha, vai lá e eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Olha o texto depois. Na história, eu vou fazer de você pai de uma nação. Aí sabe o que Moisés responde? Senhor, e o que dirão da promessa que tu fizeste a Abraão? Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou Abraão. Não tente pôr em mim, Senhor, o que eu não sou.
É Deus testando, Deus provando. Escute, nessa trajetória de vida, nesses primeiros meses do ano, talvez você não entendeu que algumas provas era Deus testando, para ver se você sabe quem verdadeiramente você é. Se você não vai se perder na sua identidade. Se você não vai se perder naquilo que Deus te chamou para ser. Eu não tenho problema nenhum, irmãos, de inveja, de ver pessoas crescendo, de impulsionar pessoas, sabe por quê? Eu sei quem eu sou. Eu sei pelo qual que Deus me chamou, por que Deus me chamou, aonde Deus quer me levar, eu sei. E hoje eu quero dizer para você, Deus vai ajustar a sua imagem. Deus vai ajustar quem você é. Se coloque em pé no seu lugar, por favor. Eu sei que vocês já estão essa semana recebendo palavras proféticas, mas eu falava, Deus, o que eu tenho que falar? Deus falou, diga ao meu povo que as palavras proféticas foram liberadas, mas só pode alcançar êxito quem estiver resolvido na sua identidade. Quem sou eu? E uma das coisas que o diabo faz de tudo é para confundir nossa identidade. É para confundir quem nós somos. Você lembra de Jesus quando foi batizado nas águas? O diabo, a Bíblia diz que ele foi batizado nas águas. Deus fala assim, esse é meu filho em quem eu sinto prazer. Aí diz que o Espírito leva Jesus para ser tentado. Qual é a primeira tentação de Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que ele está dizendo? Vou tentar confundir a identidade dele. Vou tentar fazer com que ele ache que ele não é filho de Deus, porque está passando por esse momento, foi levado pelo Espírito para ser tentado. Mas Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Escute, quem diz quem é você, não é o diabo, não é o inferno, não são os traumas, não são as feridas, não são as crises que você passou na sua vida. Quem diz quem é você é a palavra de Deus. Deus já selou quem é você e qual é o seu destino.